O apartamento de Lúcia, no bairro da Aclimação, em São Paulo, tinha o cheiro característico dos domingos. Feijão cozinhando lentamente, o aroma adocicado de um bolo de fubá no forno e o cheiro de produto de limpeza com pinho, que ela usava em excesso. Clara chegou pontualmente às 13 horas, como combinado. Trazia consigo uma travessa de salada de maionese, a contribuição que sempre lhe cabia nos almoços de família. Era uma regra não dita. Ricardo, seu irmão mais velho, e a esposa, Vanessa, traziam as bebidas, geralmente um vinho caro ou cervejas artesanais, e Clara, a salada. A hierarquia familiar manifestava-se até nos pratos levados para a mesa. Ao entrar, a cena era a de sempre. Ricardo estava esparramado no sofá da sala, com os pés sobre uma mesinha de centro, mostrando algo no seu novo celular para a mãe. Lúcia, sentada na beirada do sofá, olhava para a tela com uma expressão de admiração forçada, o tipo de admiração que reservava a tudo que o filho fazia. Vanessa estava em pé, perto da janela, examinando as próprias unhas e ocasionalmente lançando um olhar de aprovação para o marido. Ninguém pareceu notar a chegada de Clara de imediato. Oi, mãe. Oi, gente, disse Clara, colocando a travessa sobre a mesa de jantar, já parcialmente posta. Ah, filha, você chegou, disse Lúcia, levantando-se para dar um beijo rápido e seco no rosto de Clara. Coloque a salada na geladeira, por favor, para não estragar. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos do aparelho. E aí, Clarinha? Tudo em ordem na Santa Casa? Ele sempre se referia ao hospital público, onde ela trabalhava como enfermeira com um tom de leve desprezo, como se fosse um lugar exótico e um tanto deprimente. Tudo como sempre, Ricardo. Plantões cheios. Respondeu ela, dirigindo-se à cozinha. A cozinha era pequena e abafada. Clara abriu a geladeira antiga, que fazia um barulho constante, e arrumou um espaço para a sua travessa entre uma jarra de suco e um pote de margarina. Pela janela da cozinha, que dava para uma área de serviço interna do prédio, ela podia ouvir as conversas e os ruídos dos outros apartamentos. A vida dos outros parecia seguir um roteiro previsível, assim como a sua. Voltou para a sala e sentou-se numa poltrona afastada, a única que não estava ocupada. O assunto, como de costume, era o sucesso de Ricardo. Então, o aplicativo está quase pronto para o lançamento, dizia ele, gesticulando com entusiasmo. Fechei uma parceria com um investidor anjo. O cara viu o potencial. Em 6 meses, Vanessa e eu estaremos morando em Alphaville. Vanessa sorriu, um sorriso contido que não alcançava os olhos. Já estou vendo os catálogos de decoração. Quero uma cozinha gourmet com ilha central. Lúcia suspirava, os olhos brilhando. Meu filho, você sempre foi tão inteligente, tão visionário. Puxou ao seu pai. Ele também tinha essa visão para os negócios. Clara permaneceu em silêncio. O pai deles havia falido 2 empresas antes de morrer de um infarto, deixando uma pilha de dívidas que a mãe levou anos para pagar com o seu salário de funcionária pública. Ricardo parecia ter herdado a ambição do pai, mas não a sua falta de sorte, pelo menos por enquanto. Clara, por outro lado, sentia que tinha herdado a capacidade da mãe de suportar as coisas em silêncio. O almoço foi servido. A comida de Lúcia era boa, farta, mas o clima à mesa era tenso. Ricardo dominava a conversa, falando sobre juros de mercado, startups e rodadas de investimento. Vanessa o apoiava com comentários pontuais sobre a importância do networking e da imagem pessoal. Lúcia ouvia, embevecida. Clara comia devagar, respondendo monossilabicamente quando lhe dirigiam a palavra, o que era raro. Perguntaram sobre seu trabalho, ela disse que estava tudo bem. Perguntaram se estava namorando, ela disse que não. As perguntas eram protocolares, as respostas irrelevantes. Ela era uma peça secundária no palco principal da família. Depois do almoço, enquanto Clara ajudava a mãe a tirar a mesa, Lúcia anunciou que tinha uma surpresa. Seu tom era solene, como se estivesse prestes a fazer um anúncio de estado. Crianças, sentem-se. Eu preciso dar uma coisa a vocês. Ricardo e Vanessa trocaram um olhar cúmplice. Eles claramente sabiam do que se tratava. Clara sentou-se novamente na poltrona afastada, sentindo um nó se formar no estômago. Essas surpresas raramente eram boas para ela. Lúcia foi até o seu quarto e voltou com 2 pequenas caixas de veludo e um pacote embrulhado em papel de seda amarelado pelo tempo. Ela entregou as 2 caixas para Ricardo. Ricardo, meu filho, começou ela, a voz embargada de emoção. Você tem trabalhado tanto, tem uma família para cuidar, um futuro brilhante pela frente. Eu e sua mãe, bem, eu decidi que vocês merecem um empurrão, um começo. Ricardo abriu a primeira caixa. Dentro, um molho de chaves. Mãe, o que é isso? É o sinal para o apartamento novo de vocês. Eu vendi algumas joias que eram da sua avó. Usei minhas economias. Não é muito, mas é o suficiente para a entrada. Para vocês saírem do aluguel e terem algo de vocês. Vanessa soltou um gritinho agudo e abraçou Lúcia. Ricardo, pela primeira vez no dia, parecia genuinamente emocionado. Mãe, eu não sei o que dizer. Isso é incrível. Vocês merecem, disse Lúcia, radiante. E isso, ela entregou a segunda caixa, menor para Vanessa. É para você, querida. Um pequeno agrado. Vanessa abriu a caixa e tirou de lá um par de brincos de pérola. Eram discretos, mas de boa qualidade. Lúcia, são lindos. Muito obrigada. A sala encheu-se de abraços e agradecimentos.
Clara observava a cena, sentindo o rosto queimar. Não era inveja do dinheiro ou do apartamento. Era a sensação de ser invisível, de seu esforço diário, seus plantões de 12 horas, sua ajuda constante à mãe com as compras, as contas e as idas ao médico, não valerem nada. Eram apenas obrigações, enquanto os sonhos de Ricardo eram projetos familiares que mereciam investimento. E para você, minha querida Clara, disse Lúcia, finalmente virando-se para ela. O sorriso em seu rosto era um pouco forçado agora, um pouco culpado. Ela estendeu o pacote embrulhado em papel de seda. Eu também tenho um presente para você. Um presente muito especial. Clara pegou o pacote. Era leve. Suas mãos tremiam um pouco ao desembrulhar o papel frágil. Dentro havia um chale de renda preta, antigo e delicado. Em alguns pontos o fio estava puído e havia pequenos buracos. Cheirava a naftalina e a tempo guardado. É o chale da vovó Beatriz, disse Lúcia com uma solenidade que soava falsa. Ela usou no casamento dela. É uma peça de família, uma lembrança. Guarde com carinho. O valor sentimental é imenso. O silêncio na sala era pesado. Ricardo olhou para o chale e soltou uma risada baixa. Pelo menos não precisa pagar IPVA, hein, maninha? Vanessa deu uma risadinha abafada. É vintage. Clara olhou para a mãe buscando alguma explicação, algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas Lúcia apenas sorria, um sorriso tenso, e desviava o olhar. Você vai entender, filha. É um presente com muito significado. Clara levantou-se, dobrou o chale com cuidado, colocou-o de volta no papel de seda e o guardou em sua bolsa. Obrigada, mãe. É lindo. Eu preciso ir agora. Tenho que organizar umas coisas para o plantão de amanhã. Já, filha, mas nem comeu o bolo, disse Lúcia, a voz subitamente preocupada. Deixa para a próxima, respondeu Clara, já se dirigindo à porta. Parabéns pelo apartamento, Ricardo, Vanessa. Ninguém tentou impedi-la. Ao fechar a porta do apartamento, ela pôde ouvir a voz de Ricardo dizendo: essa Clara, sempre com esse drama. No elevador, ela se apoiou na parede fria de aço inoxidável e respirou fundo, tentando não chorar. Não ali. A humilhação era uma brasa queimando em seu peito. Ela não sabia naquele momento que o velho chale em sua bolsa era o início de uma mudança irreversível em sua vida. Uma mudança que iria desenterrar segredos e redefinir seu lugar naquela família e no mundo. O apartamento de Clara ficava na Muca, um bairro antigo de São Paulo, em um prédio da década de 1970, sem elevador e com a pintura da fachada descascada. Eram 45 metros quadrados de um espaço que ela se esforçava para manter limpo e organizado. Ao chegar, jogou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha beber um copo de água. Suas mãos ainda tremiam. Ela sentia uma mistura de raiva e tristeza, uma combinação familiar que a acompanhava desde a adolescência. Ela tirou o chale da bolsa e o estendeu sobre a mesa da cozinha. Sob a luz fria da lâmpada fluorescente, a peça parecia ainda mais frágil e desgastada. A renda, feita à mão, era de um padrão complexo, mas o tempo a havia maltratado. Clara passou os dedos sobre a textura delicada. Lembrou-se vagamente da avó Beatriz, uma mulher pequena e quieta, que morrera quando Clara tinha 10 anos. A avó sempre fora uma figura distante, de poucas palavras, mas com um olhar que parecia carregar um peso. Enquanto examinava o chale, algo chamou sua atenção. Em uma das pontas, a costura da barra estava diferente, mais grossa e irregular, como se tivesse sido refeita às pressas com uma linha de cor ligeiramente diferente. Movida por um impulso que não sabia explicar, ela apertou aquela parte entre os dedos. Sentiu algo pequeno e duro por dentro. Não era uma falha na costura, havia um objeto ali. Seu coração começou a bater mais rápido. Foi até a gaveta de costura, pegou um pequeno abridor de casas e, com muito cuidado para não danificar a renda antiga, começou a desfazer os pontos daquela costura. O trabalho era minucioso. Após alguns minutos, conseguiu abrir um pequeno trecho. De dentro do forro da barra caiu sobre a mesa um objeto minúsculo, embrulhado em um pedaço de tecido de veludo escuro. Era uma chave pequena e dourada, do tipo usado para caixas de joias ou diários antigos. Junto com a chave, havia um pedaço de papel dobrado várias vezes, amarelado e quebradiço. Clara o desdobrou com o máximo cuidado. A caligrafia era fina e elegante, a tinta azul, desbotada. Eram poucas palavras. Banco Mercantil de São Paulo, Agência Centro, cofre 734. A data que te dei a vida. Clara releu o bilhete 5 vezes. Banco Mercantil, cofre 734. A data que te dei a vida. A caligrafia era da avó Beatriz. Ela reconheceu de cartões de aniversário antigos que a mãe guardava. Mas a mensagem era enigmática. A avó nunca tivera conta em banco, que Clara soubesse. Vivia da modesta pensão do avô e passava os dias fazendo crochê e cuidando do pequeno apartamento onde morava, no Bexiga. Um cofre em um banco no centro da cidade parecia algo saído de um filme. E a senha? A data que te dei a vida. Não podia ser a data de nascimento de Clara, pois a avó não a dera a vida. Seria a data de nascimento da mãe Lúcia. Era a única explicação lógica. Clara foi até sua escrivaninha e pegou uma pasta onde guardava seus documentos. Lá estava uma cópia da certidão de nascimento da mãe, que ela precisara para algum trâmite burocrático do hospital.
Lúcia havia nascido em 22 de maio de 1960. 225 a 1960. Seria essa a combinação? O telefone tocou, sobressaltando-a. Era a mãe. Clara hesitou, mas atendeu. Filha, você chegou bem? Fiquei preocupada. Você saiu tão de repente. A voz de Lúcia era um misto de culpa e irritação. Estou bem, mãe. Só estava cansada. Mentiu Clara. Você não gostou do presente, não é? Eu sei. Mas, Clara, você precisa entender. Ricardo está construindo uma família, um negócio. Ele precisa de ajuda. Você é sozinha. Sua vida é mais simples. Minha vida não é simples, mãe. É só diferente da dele, disse Clara, a voz mais firme do que pretendia. Não seja difícil, filha. O Charlie tem um valor sentimental. Sua avó te adorava. Sei, disse Clara secamente, olhou para a chave e o bilhete sobre a mesa. Mãe, a vovó Beatriz alguma vez teve conta em banco? Ou um cofre? Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Banco? Sua avó? Claro que não, filha. De onde você tirou essa ideia? Mal tinha dinheiro para as contas do mês. Agora preciso desligar. Vanessa está me chamando para ver o projeto do apartamento novo. A gente se fala. Se cuida. O telefone ficou mudo. A hesitação da mãe, a pressa em mudar de assunto. Algo estava errado. Lúcia estava mentindo, ou pelo menos omitindo algo. Clara sentiu um calafrio. Aquele chale não era apenas uma lembrança sentimental e humilhante. Era uma mensagem. Um segredo que a avó havia escondido de todos, talvez até mesmo da própria filha. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. A imagem da chave dourada e do bilhete não saía de sua cabeça. Pela manhã, no trabalho, ela estava distraída. Durante a pausa para o almoço, sentou-se em um banco no pátio do hospital e pesquisou no celular. O Banco Mercantil de São Paulo era uma instituição antiga que havia sido incorporada por um grande banco comercial há mais de 20 anos. A agência do centro, um prédio histórico na rua Álvares Penteado, ainda existia, operando sob a nova bandeira. Ela sentiu uma onda de determinação. Precisava ir até lá. Precisava saber o que havia naquele cofre. Era um chamado, uma missão que a avó lhe deixara. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha um propósito que ia além de cuidar dos outros e aceitar seu lugar secundário na família. Era algo só seu. Na quarta-feira, seu dia de folga, Clara acordou cedo. Vestiu uma roupa mais formal do que costumava usar, uma calça preta de corte reto e uma blusa de seda que raramente saía do armário. Colocou a chave e o bilhete em um compartimento seguro da bolsa e pegou o metrô para o centro. A agência bancária era imponente, com colunas de mármore, um pé direito altíssimo e um silêncio que era quase religioso. O ar-condicionado era gelado. Ela se dirigiu ao balcão de atendimento, sentindo-se pequena e inadequada naquele ambiente. Uma gerente de meia-idade, com um taior impecável e um sorriso profissional, a atendeu. O nome dela, gravado em uma placa de acrílico, era a senhora Matilde. Bom dia, em que posso ajudar? Perguntou a gerente. Bom dia, disse Clara, a voz um pouco trêmula. Eu gostaria de obter informações sobre um cofre de aluguel, um cofre antigo. Em nome de quem está o contrato? Perguntou a senhora Matilde, digitando algo em seu computador. Beatriz de Almeida, minha avó. Ela já é falecida. Clara entregou uma cópia da certidão de óbito da avó, que ela trouxera por precaução. A gerente digitou o nome. Suas sobrancelhas se arquearam levemente. Beatriz de Almeida. Sim, localizei. O contrato é realmente muito antigo, da época do Banco Mercantil, e está ativo. Os pagamentos da anuidade estão em dia. Em dia? Mas como? Ela faleceu há mais de 20 anos. A senhora Matilde consultou a tela novamente. O pagamento é feito por débito automático de uma conta de investimento associada. Uma conta que também está em nome dela e que possui um procurador. Procurador? Quem? O coração de Clara disparou. Um momento. A gerente clicou em mais algumas telas. O procurador é o senhor Klaus Richter. O nome parece alemão. Clara não conhecia ninguém com aquele nome. E como eu posso ter acesso ao cofre? Eu sou a neta dela. Eu tenho a chave. Ela mostrou a pequena chave dourada. A senhora Matilde olhou para a chave e depois para Clara, com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Senhorita, o acesso a cofres de clientes falecidos é um processo complexo. Requer a apresentação do inventário e da partilha de bens, provando que a senhorita é a herdeira legal do conteúdo do cofre. Apenas a chave não é suficiente. Além disso, o contrato original tem uma cláusula de acesso específica. Apenas o titular ou o procurador podem acessá-lo. Ou alguém que apresente a chave e a senha correta, juntamente com a documentação de herdeiro. Eu tenho a senha, disse Clara, sentindo-se mais confiante. Mesmo com a senha, a burocracia legal é indispensável. A senhorita precisará de um advogado para dar entrada no processo de inventário dos bens da sua avó. Sem isso, não posso fazer nada. São as regras. Clara sentiu a frustração tomar conta. Advogado, inventário. Isso significava tempo e dinheiro. Duas coisas que ela não tinha em abundância. E pior, significava envolver a mãe e, consequentemente, Ricardo. Se eles soubessem do cofre, a guerra estaria declarada. Eu entendo, disse ela, desapontada. Obrigada pela sua ajuda. Ao sair do banco, sentiu o peso do desafio. O caminho para o segredo da avó era mais complicado do que imaginara. Enquanto caminhava pela rua movimentada, uma ideia lhe ocorreu.
Havia uma pessoa que talvez pudesse ajudar. Alguém que conhecia a história da família melhor do que ninguém. Dona Helena, a vizinha de sua mãe. Uma senhora de 80 anos, que morava no mesmo prédio desde que Lúcia era criança e que fora amiga de Beatriz. Talvez ela soubesse quem era Klaus Richter. Naquele mesmo dia, no final da tarde, Clara foi ao apartamento da mãe. Inventou a desculpa de que precisava pegar um livro que havia esquecido. Lúcia estava estranha, falava ao telefone em voz baixa e desligou assim que a filha entrou. O que foi, Clara? Aconteceu alguma coisa? Perguntou desconfiada. Não, mãe, só vim pegar meu livro. A senhora viu a dona Helena hoje? A Helena? Acho que a vi de manhã, indo à padaria. Por quê? Nada, só pensei em dar um oi para ela. Clara subiu um andar e bateu na porta do apartamento 34. Dona Helena abriu sorrindo. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos e olhos muito vivos. Clarinha, que surpresa boa. Entre, menina, fiz café fresco. O apartamento de Dona Helena era um pequeno museu de memórias, cheio de porta-retratos, bibelôs e móveis antigos. Sentaram-se na cozinha e Clara aceitou uma xícara de café. Dona Helena, eu queria lhe perguntar uma coisa sobre a vovó Beatriz. Começou Clara, cautelosamente. A senhora se lembra de algum amigo ou conhecido dela com um nome estrangeiro? Alemão, talvez? Alguém chamado Klaus Richter? Dona Helena pousou a xícara no pires. Seu rosto, antes sorridente, ficou sério. Ela olhou para a porta da cozinha, como se para se certificar de que estavam sozinhas. Menina, onde você ouviu esse nome? Perguntou em voz baixa. Eu encontrei um documento antigo, mentiu Clara. A velha senhora suspirou. Sua avó era uma mulher de muitos segredos. Klaus Richter. Ele não era um amigo. Ele foi o grande amor da vida dela, antes do seu avô. Clara sentiu um choque. Como assim? Eles se conheceram nos anos 40. Ele era um industrial alemão, muito rico, que veio para o Brasil antes da guerra. Beatriz era uma moça simples, trabalhava como costureira em uma oficina no Brás. Ele se encantou por ela. Tiveram um romance proibido para a época. A família dele nunca aceitaria. Ele prometeu que se casaria com ela, que cuidaria dela para sempre. E o que aconteceu? A guerra estourou na Europa. A situação dos alemães no Brasil ficou complicada. Um dia ele simplesmente desapareceu. Ninguém soube o que aconteceu com ele. Alguns disseram que foi preso, outros que conseguiu fugir de volta para a Alemanha. Beatriz ficou desolada. Anos depois, conheceu seu avô, casou-se e teve sua mãe. Mas eu sei que ela nunca esqueceu o alemão. Ele deixou algo para ela, antes de sumir, algo para garantir o futuro dela, caso ele não voltasse. A senhora sabe o que era? Ela nunca me disse. Era o segredo dela. Mas sua mãe, Lúcia, sempre teve ressentimento dessa história. Achava que Beatriz amava mais a lembrança desse homem do que a própria família que construiu. Agora tudo começava a fazer sentido. O cofre, a conta de investimento, o procurador. Era o legado de Klaus Richter. Um legado que Beatriz guardara por mais de 50 anos. E por alguma razão, ela queria que Clara, e não Lúcia ou Ricardo, o encontrasse. Ao sair do prédio, Clara viu o carro de Ricardo estacionado em frente. Ele estava dentro, falando ao celular, com uma expressão tensa. Quando a viu, seus olhos se estreitaram. Ele desligou o telefone abruptamente e fez um gesto para que ela se aproximasse. O que você estava fazendo aqui? Perguntou ele, a voz ríspida, através da janela aberta do carro. Vim visitar a mamãe. Algum problema? Não se faça de desentendida, Clara. A mãe me disse que você anda fazendo perguntas estranhas. Sobre a vovó, sobre bancos. O que você está aprontando? Não estou aprontando nada, Ricardo. Apenas cuidando da minha vida. Olha aqui, disse ele, inclinando-se para mais perto. O apartamento da vovó no Bexiga está vazio, se deteriorando. Eu e a Vanessa pensamos em vender. O dinheiro ajudaria a mobiliar nosso apartamento novo. A mãe concorda, só falta você. O pequeno apartamento no Bexiga era a única propriedade que a avó deixara oficialmente. Um imóvel antigo, em um prédio sem garagem que valia pouco. Eu não sei, Ricardo. Aquele lugar tem as memórias da vovó. Memórias não pagam contas, Clara. Pense nisso, não crie problemas. Pela família. Ele deu a partida no carro e saiu, cantando pneus. Clara ficou parada na calçada, o coração batendo forte. A pressão estava aumentando. Ricardo queria vender o apartamento da avó. Ele estava desconfiado. Ela precisava agir rápido, mas não sabia como. A figura de um advogado, antes uma abstração, agora se tornava uma necessidade urgente. E ela não fazia ideia de por onde começar a procurar um. A semana que se seguiu foi de uma tensão constante. Clara sentia-se observada. Ricardo ligava quase todos os dias, pressionando-a pela venda do apartamento do Bexiga. A mãe também ligava, com a voz chorosa, dizendo que Clara estava sendo egoísta, que não pensava no bem da família. Clara dava respostas evasivas. Dizia que precisava de tempo para pensar, ganhando dias preciosos, enquanto sua mente trabalhava em alta velocidade. Ela sabia que não podia confiar em nenhum advogado indicado pela família. Precisava de alguém independente. Lembrou-se de uma colega do hospital, uma técnica de enfermagem chamada Márcia, que passara por um divórcio complicado e fora muito bem assessorada por um serviço de assistência jurídica gratuita ligado a uma faculdade de direito.
Clara pediu o contato. Com o coração na mão, agendou uma consulta. O escritório da assistência jurídica ficava em um prédio anexo à universidade. Um lugar movimentado, cheio de estudantes e pessoas com pastas de documentos debaixo do braço. Ela foi atendida por um jovem advogado chamado Dr. Fábio Melo. Ele não devia ter mais de 30 anos, usava óculos de armação grossa e tinha uma expressão séria e concentrada. Clara contou-lhe a história toda. O almoço de domingo, o chale, a chave, o bilhete, a visita ao banco, a conversa com Dona Helena, a pressão do irmão. Ela falou por quase uma hora, sem interrupção. Dr. Fábio ouvia atentamente, fazendo anotações em um bloco de papel. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Senhorita Clara, sua situação é incomum, disse ele finalmente, mas não impossível de resolver. O primeiro passo é, de fato, abrir o inventário da sua avó. Como ela faleceu há mais de 20 anos, haverá multas pelo atraso, mas podemos lidar com isso. O fato de você ter a chave e, presumivelmente, a senha é um ponto forte a seu favor. Mas meu irmão e minha mãe, eles vão descobrir e vão querer uma parte de tudo. Sim, eles serão chamados ao processo como herdeiros necessários, já que sua mãe é filha da falecida. No entanto, o conteúdo do cofre é uma incógnita. Pode não haver nada de valor material lá dentro. Ou pode haver. O bilhete da sua avó, direcionado a você, pode ser interpretado como um testamento particular, uma disposição de última vontade. Teremos que argumentar nesse sentido, que a intenção dela era deixar o conteúdo do cofre especificamente para você. E o apartamento do Bexiga. Enquanto o inventário não for concluído, o imóvel não pode ser vendido. Isso nos dá tempo. Vou preparar a petição inicial para dar entrada no processo. Precisarei de todos os documentos que você tiver. Certidões de nascimento, casamento, óbito, documentos do imóvel, tudo. Clara sentiu um alívio imenso. Pela primeira vez, alguém estava traçando um plano, uma estratégia. Ela não estava mais sozinha. Passou os dias seguintes reunindo a papelada. Teve que pedir à mãe a certidão de casamento dos avós, inventando uma desculpa sobre a necessidade de atualizar seu próprio cadastro no hospital. Lúcia entregou o documento com desconfiança, fazendo mais perguntas do que o normal. Na sexta-feira à noite, quando Clara voltou do trabalho, exausta após um plantão duplo, teve uma surpresa desagradável. A porta de seu apartamento estava com a fechadura arranhada, com marcas de força. Alguém tentara arrombar. Ela entrou com o coração na boca, acendendo todas as luzes. O apartamento estava revirado, gavetas abertas, roupas no chão, os poucos livros que tinha fora da estante. Não era uma bagunça de um ladrão comum, que procuraria por eletrônicos ou joias. O notebook estava sobre a mesa, intacto, a pequena caixa com suas bijuterias também. O ladrão procurava outra coisa. Clara sentou-se no chão, no meio da desordem, e o choro que segurara por dias finalmente veio. Era um choro de medo, de raiva e de solidão. Ela sabia quem estava por trás daquilo. Não tinha provas, mas a certeza moral era esmagadora. Ricardo. Ele estava desesperado, procurando pela chave. Felizmente, ela a levara consigo para o trabalho, junto com o bilhete, dentro de um pequeno porta-moedas que não saía de sua bolsa. Ela não chamou a polícia. Sabia que seria inútil. Seria sua palavra contra a do irmão, e a investigação provavelmente não levaria a lugar nenhum. Apenas traria mais conflito e exposição. Ela passou o resto da noite arrumando a bagunça, com a sensação de que seu espaço seguro havia sido violado. A partir daquele dia, passou a trancar a porta com uma trava extra e a olhar por cima do ombro sempre que saía na rua. A guerra familiar havia escalado para um novo patélite. Algumas semanas depois, Dr. Fábio ligou. Clara, boas notícias. O juiz acatou nosso pedido e marcou a data para a abertura do cofre. Será na próxima terça-feira, às 15 horas. Sua mãe e seu irmão foram intimados a comparecer, como herdeiros. Um oficial de justiça acompanhará o procedimento. A notícia a deixou com um sentimento agridoce. O momento da verdade estava chegando, mas ela teria que encarar a família. A terça-feira chegou cinzenta e úmida. Clara encontrou o Dr. Fábio na porta do banco. Ele lhe deu um sorriso encorajador. Fique calma. Apenas responda ao que for perguntado. Deixe que eu conduza. Dentro do banco, em uma sala de reuniões reservada, já estavam Lúcia, Ricardo e Vanessa. Ao lado deles, um homem mais velho, de terno caro e ar arrogante, que se apresentou como Dr. Amaral, o advogado da família. A expressão de Ricardo era uma máscara de fúria contida. Lúcia não olhava para Clara, mantendo os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Vanessa parecia entediada. A gerente, Sra. Matilde, e o oficial de justiça entraram na sala. Vamos proceder à abertura do cofre 734, em nome de Beatriz de Almeida, conforme determinação judicial, anunciou o oficial, com voz monótona. Todos desceram para o subsolo, para a área dos cofres. O ambiente era frio e silencioso. O ar tinha um cheiro metálico. Sra. Matilde usou sua chave mestra e depois se virou para Clara. A chave da senhorita, por favor. Com as mãos trêmulas, Clara entregou a pequena chave dourada. A gerente a inseriu na fechadura. Houve um clique suave. A porta de metal se abriu. Agora, a senha, disse o oficial. Dr. Amaral interrompeu. Um momento. Que senha? Não fomos informados sobre nenhuma senha. Dr. Fábio interveio. A senha foi uma disposição particular da falecida, mencionada em um bilhete deixado para a minha cliente. É uma condição para o acesso.
Ricardo bufou. Isso é ridículo. Que bilhete? Queremos ver esse bilhete. O bilhete é parte do processo e será analisado pelo juiz. Agora, por favor, permitam que o procedimento continue, disse Dr. Fábio com firmeza. O oficial de justiça olhou para Clara. A senha, senhorita. Clara respirou fundo. A data de nascimento da minha mãe. 22 de maio de 1960. Ela falou os números pausadamente. 22051960. Senhora Matilde digitou os números em um pequeno teclado ao lado do cofre. Uma luz verde se acendeu. Ela puxou a gaveta de metal. Dentro havia uma única caixa de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapatos. Não era grande, mas parecia pesada. O oficial de justiça a pegou com cuidado e a colocou sobre uma mesa de metal no centro da sala. Vamos abrir e inventariar o conteúdo, disse ele. Todos se aproximaram. O silêncio era total. O oficial abriu a tampa da caixa. O queixo de Ricardo caiu. Vanessa soltou um suspiro audível. Lúcia cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Até mesmo os advogados pareciam surpresos. A caixa estava forrada de veludo vermelho e continha vários compartimentos. Em um deles, havia maços de papéis amarelados, presos com elásticos ressecados. Eram certificados de ações de empresas como a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras, datados das décadas de 1940 e 1950. Em outro compartimento, havia escrituras de imóveis. Uma delas era de um pequeno prédio comercial de 3 andares, na região da Rua 25 de Março, uma das áreas comerciais mais valiosas da cidade. Outra era de um terreno em um bairro que, na época, era um subúrbio distante, mas hoje era o coração de uma área nobre da Zona Sul. E no compartimento principal, sobre o veludo, repousavam joias. Um colar de diamantes, anéis com pedras preciosas, um broche de platina e rubis. Eram peças antigas, de um design clássico e opulento. No fundo da caixa, havia um envelope selado. Nele, com a mesma caligrafia do bilhete, estava escrito: para minha neta, Clara. Dr. Amaral foi o primeiro a se recuperar do choque. Tudo isso deve ser arrolado no inventário e dividido igualmente entre os herdeiros, declarou ele, a voz um pouco alta demais. Um momento, disse Dr. Fábio calmamente. Ele pegou o envelope. Este envelope está endereçado especificamente à minha cliente. É uma comunicação privada. Solicitamos que seja aberto e lido apenas por ela e posteriormente juntado aos autos, se necessário. Isso é um absurdo. Pode conter informações sobre outros bens, protestou Ricardo. O oficial de justiça examinou o envelope. O endereçamento é claro. A senhorita Clara pode ler a carta. O conteúdo será avaliado pelo juiz. Clara pegou o envelope. Suas mãos não tremiam mais. Uma calma fria a invadiu. Ela abriu o lacre e desdobrou a folha de papel. A carta era longa. Minha querida Clara, se você está lendo esta carta é porque teve a coragem e a inteligência para seguir as pistas que deixei. Perdoe-me pelo teatro, pelo chale, pela humilhação. Foi um teste cruel, eu sei, mas necessário. Eu precisava saber que meu legado estaria em mãos seguras, com alguém de coração forte e alma íntegra. Alguém como você. Tudo o que está nesta caixa foi um presente de um homem que amei muito, há muitos anos. Um homem chamado Klaus. Ele me deixou estes bens para que eu tivesse uma vida segura, mas eu nunca tive coragem de usá-los. Casei-me com seu avô, um homem bom, mas fraco, e tive sua mãe. Lúcia, minha filha, sempre teve o coração voltado para as aparências, para o que os outros pensam, e seu irmão, Ricardo, herdou essa fraqueza e a transformou em ganância. Eu sabia que se eles soubessem desta fortuna, ela seria destruída em pouco tempo. Estes bens não são uma herança no sentido tradicional. São um segredo, uma confiança que passo de mim para você. As ações se multiplicaram ao longo das décadas. Os imóveis se valorizaram de forma inimaginável. Use esta riqueza com sabedoria, Clara. Não para o luxo, mas para a sua segurança, sua independência e sua felicidade. Estude, viaje, construa a vida que você merece, não a vida que os outros esperam de você. Sua mãe não é uma pessoa má, apenas fraca e assustada. Perdoe-a se puder. Seu irmão é um reflexo dos tempos, obcecado por um sucesso que ele não entende. Tenha cuidado com ele. Este é o meu verdadeiro presente para você, minha neta. Não o dinheiro, mas a liberdade. Com todo o meu amor, sua avó, Beatriz. Clara terminou de ler e dobrou a carta lentamente. Ergueu os olhos e encontrou o olhar furioso de Ricardo, o olhar chocado e culpado da mãe, e o olhar calculista de Vanessa. Ela olhou para o seu advogado, Dr. Fábio, que lhe deu um leve aceno de cabeça. E então, o que diz a carta? Perguntou o Dr. Amaral, impaciente. Clara respirou fundo. A enfermeira quieta e submissa havia ficado para trás, em algum lugar entre o almoço de domingo e aquela sala fria no subsolo do banco. Diz, começou ela, a voz clara e firme, que a batalha está apenas começando. A abertura do cofre foi o estopim de um processo judicial longo e desgastante. Dr. Amaral, representando Ricardo e Lúcia, argumentou que a carta de Beatriz não tinha validade como testamento, pois não seguia as formalidades legais. Alegava que todo o patrimônio deveria ser considerado herança e dividido em partes iguais, metade para Lúcia como filha e a outra metade dividida entre Clara e Ricardo como netos, na representação do pai já falecido.
Dr. Fábio contra-argumentou que os bens não pertenciam formalmente a Beatriz, mas sim a um fundo fiduciário informal deixado por Klaus Richter, e que a carta, juntamente com o bilhete e a entrega da chave apenas a Clara, constituía uma clara e inequívoca disposição de vontade, transferindo a ela a custódia e a propriedade daquele legado. A batalha jurídica se arrastou por meses, consumindo tempo e energia. Durante esse período, a vida de Clara mudou radicalmente, seguindo o conselho de seu advogado. O juiz concedeu a ela uma liminar que lhe dava acesso a uma pequena parte dos rendimentos das aplicações financeiras para suas despesas, enquanto o mérito da questão não era julgado. Com esse dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi pedir demissão do hospital. A exaustão física e emocional de anos de plantões foi substituída por uma nova rotina. Ela alugou um apartamento maior e mais confortável em um bairro tranquilo, matriculou-se em cursos de gestão financeira e começou a estudar o mercado de ações. O relacionamento com a família se rompeu completamente. Ricardo a via como uma ladra, uma traidora que roubara o que era da família. Ele lhe enviava mensagens com ameaças veladas e tentava difamá-la para parentes distantes. Lúcia, por sua vez, mergulhou em um silêncio magoado. Ela se recusava a atender os telefonemas de Clara, vendo-a como a causa da desunião e do conflito. Clara sentia a dor daquele rompimento, mas ao mesmo tempo sentia um alívio por se libertar da dinâmica tóxica que a aprisionara por tanto tempo. Um dia, enquanto organizava os documentos do processo, ela se deparou com os detalhes da conta de investimento que pagava a anuidade do cofre. O procurador, Klaus Richter, tinha um endereço de contato registrado. Era de um escritório de advocacia na Suíça. Movida pela curiosidade, Clara pediu ao Dr. Fábio que entrasse em contato com o escritório. A resposta veio semanas depois e foi surpreendente. Klaus Richter falecera nos anos 80, mas deixara instruções claras para o escritório que administrava parte de seu patrimônio. A conta no Brasil deveria ser mantida para cobrir as despesas do cofre de Beatriz de Almeida. Caso Beatriz falecesse e uma nova pessoa, comprovadamente indicada por ela, assumisse o cofre, o escritório deveria transferir o saldo remanescente da conta para a nova titular e encerrar suas obrigações. Não era uma fortuna, mas era uma quantia considerável, que estava intocada há décadas. Era mais uma prova da meticulosidade e do cuidado que Klaus tivera com Beatriz. Finalmente, quase 1 ano e meio depois da abertura do cofre, saiu a sentença. O juiz, um homem experiente, deu uma decisão salomônica. Ele reconheceu Lúcia como herdeira necessária e determinou que o apartamento do Bexiga, o único bem oficialmente registrado em nome de Beatriz, ficasse para ela. No entanto, considerou que o conjunto de provas, o chale, a chave, o bilhete, a senha e, principalmente, a carta, demonstrava de forma contundente a intenção de Beatriz de deixar o conteúdo do cofre exclusivamente para Clara. O legado de Klaus Richter, portanto, pertencia a ela. Ricardo ficou furioso com a decisão e quis recorrer, mas seu advogado o aconselhou a não prosseguir. O recurso seria caro e a chance de reverter a decisão, mínima. A batalha judicial havia esgotado suas economias. Seu tão sonhado aplicativo nunca fora lançado, e o investidor anjo, cansado das desculpas, retirara a proposta. Ele e Vanessa continuavam no mesmo apartamento alugado, e o relacionamento deles estava visivelmente desgastado. Com a decisão final, Clara pôde finalmente tomar posse de seu legado. Ela contratou uma equipe de consultores financeiros e advogados tributaristas para ajudá-la a administrar o patrimônio. Vendeu algumas das ações, regularizou os imóveis e começou a receber os aluguéis do prédio comercial na 25 de março. Não se tornou uma socialite nem ostentou a riqueza. Continuou vivendo de forma discreta, mas com a segurança e a tranquilidade que nunca tivera. Certo dia, 6 meses após o fim do processo, ela recebeu uma ligação. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu ela. Clara, sou eu, sua mãe. A voz de Lúcia era fraca, hesitante. Clara ficou em silêncio por um instante. Oi, mãe. Eu queria saber se podemos conversar. Tomar um café. Elas se encontraram em uma padaria neutra, a meio caminho entre suas casas. Lúcia parecia mais velha, mais cansada. Contou que vendera o apartamento do Bexiga e, com o dinheiro, comprara um imóvel menor para si. Contou que Ricardo e Vanessa haviam se separado. Ele estava morando com um amigo, tentando recomeçar com um pequeno negócio de importação. Eu errei, Clara, disse Lúcia, os olhos cheios de lágrimas. Eu sempre soube que sua avó te amava de um jeito especial. Você se parecia com ela, tinha a força dela. Eu tive inveja e deixei que a ganância do seu irmão me cegasse. Você pode me perdoar? Clara olhou para a mãe, viu a mulher fraca e assustada que a avó descrevera na carta. A raiva que sentira havia se dissipado, dando lugar a uma espécie de compaixão melancólica. Eu não sei se posso esquecer, mãe, mas posso tentar perdoar, disse ela. Não foi uma reconciliação mágica. A relação delas foi sendo reconstruída aos poucos, com base em uma nova honestidade, sem os jogos de favoritismo e as expectativas não ditas do passado. Clara nunca mais viu Vanessa. Quanto a Ricardo, ele nunca a procurou para pedir perdão. Cerca de 1 ano depois, ela soube por sua mãe que ele estava com dificuldades financeiras. Clara, então, fez algo que surpreendeu a si mesma. Através de seu advogado, ela criou um fundo de investimento em nome do irmão, com uma quantia modesta, mas suficiente para que ele pudesse se reerguer. Foi um ato anônimo.
Ele nunca soube que a ajuda viera dela. Não era perdão nem caridade. Era, como ela disse a si mesma, o encerramento de um ciclo, um gesto para se libertar do último resquício de amargura. Em seu novo apartamento, em um lugar de destaque na parede da sala, Clara mandou emoldurar o velho chale de renda preta. Ele não era mais um símbolo de humilhação, mas um lembrete constante de sua jornada, da força que descobrira em si mesma e do amor peculiar e secreto de sua avó. Era a prova de que, às vezes, os maiores tesouros não estão no que se vê, mas na coragem necessária para encontrá-los. A vida de Clara seguia em frente, não como um conto de fadas, mas como uma narrativa realista de autodescoberta e resiliência, escrita com a tinta da sabedoria duramente conquistada.